Oi, gente, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. O TN1 já começa ao vivo da região serrana do estado, onde um pastor foi assassinado a tiros com sinais de tortura. Vanessa Calmon tá por lá, gente. O corpo dele foi encontrado dentro de um caixão da funerária que ele tinha, tá? E lá em Marechal Floriano. Vanessa Calmon tá por lá na cidade, vai trazer agora as informações pra gente. Boa tarde pra você, Vanessa. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui no local exato, aqui às margens da linha férrea, onde o pastor Carlos Alberto Dias, de 55 anos, foi encontrado morto por volta das 6 horas da manhã. Foi exatamente aqui nesse local, gente. A gente pode perceber, inclusive, pedir para o Rony já mostrar para vocês, que a fita que faz o perímetro do local, né, enquanto a polícia está realizando o trabalho dela, ainda está aqui. A gente também ainda tem aqui no local, pedir para o Rony vir aqui um pouquinho, o lacre que foi encontrado. Esse lacre aqui estava prendendo tanto os pés do pastor quanto o pescoço, aquele lacre de plástico, né? E ainda tem algumas marcas de sangue também aqui pelo chão. Esse local, a gente consegue perceber que é uma espécie de garagem, né? Moradores aqui usam esse local para guardar os carros. E o corpo do pastor foi encontrado exatamente aqui por volta de 6 horas da manhã por pessoas que passavam pelo local. Esse crime, de acordo com a própria polícia, tem sinais de crueldade. Primeiro porque ele foi encontrado com os pés amarrados com lacres e também com o pescoço também estava com lacre. Ele também tem disparos de arma de fogo. O corpo do pastor tinha marca de disparos de arma de fogo. E além disso também a perícia da Polícia Civil constatou que o corpo do pastor teria sido transportado dentro do próprio carro dele, dentro de um caixão, dentro do carro da funerária, e em seguida, então, os criminosos teriam jogado o corpo do pastor aqui nesse local. O pastor Carlos Alberto Dias, né, muito conhecido aqui na região de Marechal Floriano, estava morando aqui na região, estava com essa funerária aqui na região há pouco mais de 2 anos, cerca de 2 anos e meio. A gente conseguiu conversar um pouquinho, né, com os vizinhos. Eles contaram que antes ele estava morando em Alto Marechal e em seguida, há uns 2 anos e meio, ele veio para cá, montou essa funerária dele aqui e também pregava, né, em algumas igrejas aqui de Marechal. Tá todo mundo muito chocado com esse crime, ninguém está entendendo muito bem ainda o que aconteceu. Agora, uma coisa chamou muita atenção dos vizinhos, né? A gente inclusive esteve lá na funerária do pastor e a luz está acesa e as portas estão trancadas. Então, os vizinhos acreditam que o pastor tenha saído para atender um serviço, até porque ele foi com o próprio carro da funerária e nesse meio tempo ele teria sido assassinado. O fato é que esse crime com sinais de crueldade, né, ainda sem muita explicação, a polícia ainda está investigando, ninguém ainda foi preso, mas o fato é que o corpo do pastor foi encontrado aqui nesse local. A gente conversou com várias pessoas, inclusive com amigos do pastor. Muitos deles falaram, né, como estão se sentindo nesse momento, estarrecidos com o crime. Vamos ouvir. Quando ele saía socialmente, ele saía com roupa comum. E como ele foi encontrado com o uniforme da funerária, creio que ele tenha saído como se fosse fazer um serviço. E ontem, quando a gente viu ele, era por volta de 18 horas. Depois não vimos mais. A última vez que vocês viram ele, vocês chegaram a conversar com ele ou vocês viram ele o quê? Trabalhando? Não, eu estava no quintal ali, molhando a horta, ele passou aqui em frente, me cumprimentou, brincou comigo, molha a hortinha direita, e conversei normalmente com ele, sorridente, tranquilo, leve, como ele sempre era. Ele sempre foi um cara muito carismático com as pessoas, entendeu? Muito querido por todo mundo que passava aqui nessa rua, né? Ele era pastor aqui na igreja também, aqui de Marechal. Então era muito querido, o pessoal vinha aqui tocar violão com ele, ele chamava muitas pessoas para tomar um café, conversar, dar conselho, né? E era uma pessoa que tinha uma facilidade em fazer amizade, né? E pegou a gente de surpresa esse ocorrido, né? Pois é, você viu aí, vocês acompanharam aí, né, as falas de 2 amigos do pastor, mas é uma fala geral, tá, gente? A gente conversou com várias pessoas aqui de Marechal, todas elas, de fato, estão chocadas com o crime, ninguém está entendendo o que aconteceu, ninguém sabe a motivação, né, desse crime, que pode ter levado a um crime tão cruel, né, com requintes de crueldade, como diz a polícia, com os pés amarrados, o pescoço amarrado, com disparos de arma de fogo, um deles, inclusive, era perceptível, né, que tinha sido disparado na cabeça do pastor, ou seja, de fato,
uma execução e agora todo mundo está se perguntando o que aconteceu. O corpo do pastor foi encaminhado ao DML de Cachoeiro. O pastor tem família, uma esposa e também 2 filhos, né? Um dos filhos, de acordo com os vizinhos, mora na região de Domingos Martins. A filhinha, que é pequena, tem por volta de 12 anos de idade, mora com a esposa em Vitória. Ele tem família, né, em Vitória, inclusive ele já morou muito tempo no bairro São Pedro, em Vitória. E agora, então, a polícia vai liberar o corpo do pastor para que possa fazer, então, todos os trâmites, né, para que possa fazer o velório e o enterro. A gente continua por aqui na cidade de Marechal Floriano, a gente está apurando mais informações. Por enquanto, o que a gente sabe é de fato que todo mundo está chocado com o crime, ninguém sabe ainda o que pode ter motivado tamanha crueldade. Bruna, George. Ô Vanessa, a gente vê aí, né, que o pastor, claro, né, tinha igreja, fazia pregação, mas ele também era um comerciante. A polícia trabalha com alguma hipótese de tentativa de assalto? Você também falou em execução, mas teve essa questão aí da tentativa de assalto, já que a gente está vendo aí muito sequestro por causa de piques, enfim? Não, George, não há nenhuma informação de tentativa de assalto ou que ele possa ter sido vítima de um latrocínio, até porque nada teria sido levado, né, do pastor. Então, de fato, por enquanto, a gente não sabe ainda qual pode ter sido a motivação do crime, né, de acordo com os vizinhos. Ninguém levantou ainda alguma hipótese, mas tentativa de assalto não seria nesse momento, né? É claro que só mesmo a investigação da polícia, num primeiro momento nada pode ser descartado, mas nós não ouvimos falar nada sobre essa questão de tentativa de assalto. O que a gente ouviu muitos vizinhos falando é que provavelmente ele teria sido vítima de uma emboscada, né? Já que há claros indícios, assim, né? Fortes indícios de que ele deixou a funerária para atender um serviço. Ele deixou, inclusive, a funerária por volta de 8 horas da noite, é uma informação que a gente tem. Geralmente, George, Bruna, quando ele terminava o serviço, né, ele simplesmente apagava as luzes e ia dormir. Ele morava dentro da própria funerária, lá nos fundos. E ontem à noite ele não fez isso, né? Ele saiu da funerária por volta de umas 8 horas da noite, deixou a luz acesa, não chegou a avisar os vizinhos que vocês acabaram de ver aí nas entrevistas, né? São vizinhos de porta ali, geralmente ele avisa, não avisou ninguém, então muito provavelmente, de acordo com eles, ele teria ido fazer um serviço perto e não em outro município, né? Teria saído para fazer um serviço perto e não retornou. Então isso é que deixou de fato os vizinhos, assim, o que chamou a atenção dos vizinhos e que eles acreditam que ele tenha sido vítima de uma emboscada. Certo, Vanessa, com sinais de tortura, né? O que chama a atenção também, esse pastor foi encontrado. Vanessa, continue em Marechal Floriano, daqui a pouquinho a gente está de volta com você. Qualquer novidade que você tiver também, é só chamar a gente aqui, tá, Vanessa? Até mais. Gente, um garçom foi espancado e esfaqueado quando voltava do trabalho e passava pela orla de Camburi. A polícia, ele disse que foi abordado por 2 travestis que ele não conhecia. A bicicleta, celular e carteira dele foram roubados. O caso aconteceu perto desse quiosque em Camburi, local onde ficou a gravata usada pela vítima, um garçom de 35 anos, e onde encontramos também diversas camisinhas. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. A vítima contou para a Polícia Militar que estava passando aqui no calçadão de Camburi para ir embora para casa depois do serviço, quando acabou sendo abordada por uma travesti. Aos gritos, ela dizia que o garçom tinha roubado a amiga dela e passou a agrediu. Logo depois, a amiga se juntou a ela e também agrediu o garçom. Ele acabou sendo esfaqueado várias vezes. Depois disso, as 2 travestis foram embora, levando a bicicleta, o celular e a carteira do garçom. O garçom, mesmo ferido, andou cerca de 1 quilômetro até chegar nesta praça que fica em Jardim da Penha. Aqui, abordou uma viatura da Polícia Militar e pediu socorro. A vítima foi levada para o Hospital São Lucas e não corre risco de morrer. A polícia já deu início às investigações desse caso e até o momento os agressores não foram presos. Gente, uma mulher foi presa em flagrante no aeroporto de Vitória. Ela estava tentando embarcar com cocaína, tá? A droga seria levada para a África. A quantidade de pacotes dentro da mala chamou a atenção da Polícia Federal. Os agentes abriram a bolsa e viram embalagens de café. Era assim que a mulher tentava enganar a polícia. Mas ao abrir os pacotes, cerca de 13 quilos de cocaína foram encontrados.
A prisão aconteceu no aeroporto de Vitória. A mulher tem 34 anos e levaria droga para Moçambique, na África. Em uma viatura da guarda, ela foi levada para a sede da Polícia Federal. A Polícia Federal, numa fiscalização de rotina no aeroporto de Vitória, prendeu uma mulher de 34 anos de idade que tentava levar para Moçambique 13 quilos de cocaína. A droga foi apreendida e a mulher foi trazida para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, onde ela foi flagrada pelo crime de tráfico internacional de droga. Esse crime pode render a ela até 15 anos de cadeia. E a situação em Nova Almeida, na Serra, a gente vem acompanhando essa semana conturbada por lá, de muita violência. A Manuela Machado já está aqui com a gente e hoje os ônibus estavam circulando com escolta policial, hein? Pois é, Manu, o ônibus com escolta policial ainda não está tudo normal aí, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, Bruna, a todos. Realmente, a situação não está normalizada. Os ônibus estão circulando em Nova Almeida, nos bairros vizinhos, somente com escolta da Polícia Militar. E também a situação é de insegurança. O comércio está aberto, moradores circulam pela região, as escolas municipais e estaduais abriram, funcionaram hoje, mas menos da metade dos alunos compareceram às aulas. O clima é de insegurança. Eu tentei conversar com alguns comerciantes, moradores, mas com medo, ninguém quis gravar entrevista. Falaram apenas que essa situação é mesmo constrangedora, é muito medo devido à quarta-feira. Tudo começou, esse medo todo, na quarta-feira às 7h30 da manhã, justamente perto do CEMEI, que fica no bairro Parque das Gaivotas, ali na região de Nova Almeida. O suspeito estava sentado na calçada, isso às 7h30 da manhã, perto do CEMEI. Crianças tinham acabado de entrar na escola, né? Outras crianças também passavam pela rua, quando, segundo a Polícia Militar, os policiais tentaram fazer abordagem, porque esse jovem tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Durante a abordagem, ele teria reagido. Então, os militares revidaram e ele foi baleado. O jovem, então, foi socorrido ao Hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. E ainda, de acordo com a Polícia Militar, o Jefferson da Silva de Oliveira, que tinha 22 anos, ele era um dos gerentes, um dos chefes do tráfico de drogas ali da região de Nova Almeida. Então, traficantes da região ficaram revoltados com a morte dele e ali pediram, né, impuseram, na verdade, os comerciantes a um toque de recolher. Todas as lojas foram fechadas, escolas também foram fechadas e na quinta-feira o comércio também, muitas lojas ainda permaneciam fechadas, as escolas também não funcionaram. Então hoje a situação aos poucos vai normalizando. E durante esse confronto aí da quarta-feira, outro jovem também foi baleado, porque ele teria tentado roubar o veículo de um policial que estava paisando. Ele foi baleado e morto também em Nova Almeida e outros 3 jovens, entre 18 e 22 anos, foram detidos justamente por suspeita de participar desse confronto aí contra os militares. E ontem à noite, um homem de 47 anos, identificado como Valdevar Pereira Silva, ele foi espancado. Ele teria discutido com outro homem, esse homem pegou um pedaço de madeira e bateu muito na cabeça dele e também na barriga do Valdevar Pereira Silva, que está internado no Hospital Jaime Santos Neves. E nós percorremos hoje várias ruas ali da região de Nova Almeida. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Os ônibus começaram a circular em Nova Almeida, na Serra, escoltados pelas viaturas da Polícia Militar. Os coletivos estavam praticamente vazios. Não encontramos passageiros nos pontos. Pouco movimento também nas escolas da região. No CEMEI do bairro Parque das Gaivotas, o cartaz avisava que a creche estava com aulas normais, mas apenas 30% das crianças apareceram. Na escola municipal Professor Daci Ribeiro, menos da metade dos alunos foram às aulas. Nas escolas estaduais, militares da patrulha escolar estão reforçando a segurança. E mesmo com a presença da Polícia Militar, dos mais de 500 alunos, apenas 60 compareceram à escola hoje, em segurança, que ainda toma conta da região de Nova Almeida. Tanto que nós tentamos conversar com professores, alunos, também comerciantes, moradores, mas a lei do silêncio prevalece. O sentimento de medo é devido aos confrontos entre policiais militares e traficantes da região de Nova Almeida, ocorridos na última quarta-feira. 2 pessoas foram mortas e 3 ficaram feridas. Entre os mortos, Jefferson Oliveira, considerado um dos chefes do tráfico de Nova Almeida. Segundo a PM, ele foi baleado após reagir à voz de prisão e tentar atirar nos policiais. Os policiais militares foram abordar um grupo de pessoas ali, de criminosos, né, que estavam em flagrante delito de tráfico
tráfico de drogas. Um desses criminosos, na tentativa de fuga, né, para conseguir concretizar o seu ato de fuga, sacou uma arma, apontou na direção dos policiais, né, na intenção de fazer um disparo de arma de fogo. Antes que ele conseguisse concretizar esse ato, né, o policial se fez necessário efetuar disparo de arma de fogo, acabou atingindo, foi socorrido, mas ele acabou vindo a óbito no hospital. Na noite desta quinta-feira, um homem identificado como Valdevar Pereira dos Santos, de 47 anos, foi espancado com um pedaço de madeira. Alguns populares disseram que a tentativa de homicídio ocorreu porque a vítima estaria falando sobre o tráfico no bairro. Já a PM disse que o caso está relacionado a uma briga no bar. Valdevar foi encaminhado ao hospital. E nesta sexta-feira, aos poucos, a rotina da região de Nova Almeida volta ao normal. As lojas estão abertas e viaturas paradas na entrada do bairro. A Polícia Militar ela está e sempre esteve presente ali na região de Nova Almeida. Nós temos um policiamento ordinário que é destinado para Nova Almeida. Tendo em vista essa situação, nós suplementamos o efetivo daquela região com militares da própria unidade que faz parte, né, da 14ª Companhia, e recebemos apoio aí, por intermédio das nossas unidades de recobrimento, né? São os batalhões especiais, Regimento de Polícia Montada, o BME. Nós tivemos até apoio do helicóptero, né? O ARP da Polícia Militar, e sobrevoou também ao local. E ainda de acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio aí, né, contra o Valdevar Pereira Silva, de 47 anos, esse que foi espancado com um pedaço de madeira, está internado, continua internado no Hospital Jaime Santos Neves. A Polícia Militar, de acordo com a ocorrência, esteve no hospital, conversou com familiares que disseram apenas que ele discutiu com esse homem que ninguém soube dizer quem é, né, o suspeito, e eles discutiram, também não soube dizer o motivo, e esse suspeito, então, de homicídio, de tentativa de homicídio, pegou um pedaço de madeira e feriu o Valdevar. Alguns populares disseram que o Valdevar teria passado algumas informações à Polícia Militar e traficantes da região teriam feito isso com ele, mas essa informação não é confirmada pela Polícia Militar. Eu volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Que situação, hein? Os ônibus precisando ser escoltados uma semana inteira. A população lá de Nova Almeida passando por essa tensão, né? Esse medo. Quer dizer, não tem normalidade, né? Você Não. tem um ônibus escoltado por causa de medo, não há uma situação normal. Valeu, Manu, obrigado. Olha, gente, teve troca de tiros no meio da rua em Santa Cecília, Vitória. Bandidos armados com uma submetralhadora atiraram contra policiais militares. Vanusa Santana acompanhou essa história de perto, já está aqui com a gente para passar os detalhes. Dia tenso na capital também, Vanusa. Boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, boa tarde para você, para o Geórgio, para o pessoal que acompanha aí o TN de casa. Noite complicada, viu? Para os moradores do bairro Santa Cecília e Jucutuquara, ali na região ali da Grande Maruípe. Ontem, por volta de 9h15 da noite, policiais militares estavam parados ali nas proximidades da Avenida Maruípe, quando eles viram dois homens correndo, um na frente, desarmado, e o segundo vinha logo atrás. Esse sim estava armado com uma submetralhadora. Essa submetralhadora estava aí atada ao corpo do suspeito por meio de uma bandoleira, que é aquele local que coloca, me enrolei um pouco aqui para falar, mas é um local onde é colocada a arma justamente para ficar pendurada ao corpo do criminoso. E aí os policiais se aproximaram desse homem, deram voz de parada, mas ele não obedeceu, e aí houve esse confronto lá no meio da rua, era por volta de 9h15 da noite. Os moradores foram surpreendidos com os barulhos dos tiros. A gente foi hoje de manhã lá justamente para poder conferir, né, saber o que aconteceu e repercutir isso junto aos moradores da localidade. Eu fiz uma matéria, vamos acompanhar agora. As imagens mostram as viaturas da Polícia Militar em perseguição aos criminosos nas avenidas José Cassiano dos Santos e Maruípe, em Vitória. A busca era por suspeitos, entre eles um que estava armado com uma submetralhadora. Os bandidos teriam passado pelos policiais que estavam parados em frente a esse restaurante, no bairro Santa Cecília, em Vitória. Os policiais tentaram dar ordem de parada, mas os dois criminosos não obedeceram. O bandido que estava na frente correu na direção do bairro Tabuazeiro e não foi mais visto. Já o criminoso armado veio aqui para a Avenida Maruípe. Ele passou a atirar na direção dos policiais militares, que revidaram na mesma hora. O confronto continuou aqui por toda a Avenida Maruípe, só que o criminoso conseguiu dar uma distância dos militares. Ele correu na direção do Morro
Morro do Cruzamento. A aposentada de 68 anos se preparava para dormir quando o tiroteio começou. Eu estava dentro do quarto cuidando de uma menina especial autista que eu tenho. E quando eu ouvi o barulho longe do tiroteio, aí eu olhei da janela e vi os policiais correndo, subindo a escada, correndo atrás de alguém. Policiais fizeram buscas pela região, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. Segundo moradores, esse trecho da Avenida Maruípe tem dado dor de cabeça para quem reside no local. Assaltos e até outros confrontos já foram registrados na via. Assaltos, roubo, arrancam fios de cobre, eles se escondem aqui atrás para cometer os crimes durante a noite. Pois é, né? Durante essa fuga, um dos criminosos deixou cair uma sacola. Dentro da sacola, segundo a polícia, estavam várias munições. Todo esse material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. A gente entrou em contato com a Polícia Civil para poder atualizar, né, para saber se alguém foi preso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado e também preso. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanusa Santana. Obrigado pelas suas informações. Olha, gente, o término de um relacionamento virou um pesadelo, né, Bruna? Para uma estudante de psicologia. Mais uma vez a gente falando da violência contra a mulher. Gente, essa jovem começou a ser perseguida pelo ex e também a sofrer ameaças, tá? Mas essa semana o homem foi além. Ele cercou a jovem em uma casa noturna e deu uma garrafada na cabeça dela. Foi assim que a universitária de 20 anos ficou logo após ser agredida com uma garrafada pelo ex-namorado. Ela precisou buscar ajuda médica, ficou toda ensanguentada. 4 dias depois do episódio, as marcas ainda são visíveis, na cabeça, na orelha. A Vitória contou para nossa equipe que estava numa boate com amigos quando o ex chegou. A partir daí, a situação incômoda começou. Desde sempre incomodou ele chegar e ficar me encarando, como se ele quisesse coagir, ser reparado, até ele falar que não estava gostando de me ver com outra pessoa. Foi o momento que eu falei, para mim já não tem mais graça ficar aqui. Não está sendo mais divertido a situação, não está sendo mais divertido o local e o clima já tinha se pesado. Quando ela ia deixar o local na Praia do Canto em Vitória, já do lado de fora, a agressão aconteceu. Nesse momento, quando eu desci, eu já não vi ele mais lá embaixo. Obviamente, ele tinha saído, mas jamais esperaria que ele tinha saído para tentar algo contra mim, né? Quando a gente olhou para trás para ver se as outras pessoas estavam vindo, foi quando eu vi que eu só senti o impacto. Um relacionamento que durou cerca de 3 meses. Nesse pouco tempo, a vítima percebeu a obsessão do ex. A perseguição a ponto dele hackear o e-mail dela. Eu já havia falado que eu não queria, que já não estava me agradando, que já não estava bom para mim, que estava me sufocando, me trazendo mal. Quando ele começou a me prejudicar com reclamação no serviço, ele aparecia na porta da minha loja em horário comercial, quando eu estava atendendo o cliente. Ele me aparecia na hora de fechar a loja, ele atrapalhava o funcionamento da loja. Fui começando a reparar meus amigos se afastando de mim, porque eu deixava claro, não me manda mensagem no Instagram, me manda no WhatsApp, porque meu Instagram ele tem acesso. A Vitória conseguiu uma medida protetiva contra o agressor. O ex-namorado tem que manter uma distância de pelo menos 500 metros dela. Vale salientar que essa medida está entre as mais de 7 mil que já foram pedidas junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo só este ano. Ela é fundamental para que se evite o pior, para que se evite um homicídio, né, um feminicídio. Então ela já teve esse insight, esse poder de agir e ativar logo, acionar logo as autoridades públicas. Um absurdo, né, gente? Olha, a Polícia Civil disse que esse caso segue sob investigação. Atenção, moradores da região 5, temos um recado importante para vocês, o pessoal que mora ali na região de Barra Mares, Vila Velha. Amanhã tem ação social com vários serviços que vão ser oferecidos de graça, tá? Se você é empreendedor, vai poder regularizar sua empresa, ter acesso também a linhas de crédito, tem ainda o Cine por lá com ofertas de emprego, o PROCON para orientar tudo que diz respeito aos direitos do consumidor. Essa ação vai trazer também serviços do CadÚnico importantíssimos, né? Carteira de identidade, tarifa social da EDP e na área da saúde tem vários atendimentos também. Muito legal, né? Fique ligado, então. Começa às 8 da manhã na Praça de Barra Mares e toda a região até 1h da tarde. Olha, que tal aprender uma nova função e o melhor, de graça? O Senac está oferecendo mais de 1.200 vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional.
Sabemos que o mercado de trabalho está bem difícil, né? A crise pegou muita gente de surpresa e com esses cursos pode ser uma luz aí no fim do túnel, um caminho para essas pessoas engrenarem de novo. Vinho. A bebida é muito pedida e degustada nos restaurantes. E foi o primeiro assunto na aula teórica de garçom, curso oferecido pelo SENAC. Na prática, hora de aprender a maneira correta de servi-lo. O vinho tem muitas propriedades, né? Como o jeito de servir, o modo. Temos que primeiro apresentar para o cliente, né? Temos que apresentar o rótulo. Alex trabalhava na área de logística e há 4 meses exerce a função de garçom. Sabe a importância em estar qualificado na área. Descobri a profissão bem recentemente, né? Estou gostando, né? A oportunidade que me foi dada através desse curso oferecido pelo SENAC. Eu não imaginava a proporção que isso ia causar pessoalmente na minha vida. E além do curso de garçom, o SENAC também oferece outros 14 cursos em diversas áreas. E as mais procuradas estão relacionadas à beleza e também tecnologia. São cursos de manicure, depilador, assistente de marketing, operador de computador, entre outras oportunidades. Os cursos são gratuitos e destinados a pessoas com renda familiar inferior a 2 salários mínimos, que estejam empregados ou não. Nós estamos com todos esses títulos já abertos para o processo de matrícula. São cursos de formação profissional, de qualificação profissional ou técnicos. Fica a critério do aluno, do cliente, escolher qual é a área que ele deseja atuar no mercado de trabalho. Oportunidades que podem mudar vidas. Vanderly tem 60 anos, é formado em psicologia e busca na profissão de garçom um novo recomeço. Um recomeço e agradeço muito a Deus que eu estou recomeçando muito bem. É uma iniciativa que permite com que pessoas que já tinham perdido o sentido da vida poderem retomar, reviver. Muito bacana, né? As inscrições podem ser feitas pelo site es.senac.br. Gente, uma discussão ganhou as redes sociais depois da fala de um ator. Num encontro amoroso, quem é que deve pagar a conta? Você está saindo com uma pessoa, o que você faz? Você costuma dividir a conta ou você, mulher, acha que o homem deve se oferecer para pagar? A gente quer saber a sua opinião aí de casa, tá? O que você acha? Quem deve pagar? Os dois? Só um? O homem ou a mulher? Manda aí para o nosso WhatsApp. É o 997922530, 997922530. Daqui a pouquinho a gente dá a nossa opinião, né? Vou ver se eu vou dar minha opinião. Vamos ouvir a opinião de você aí de casa. Muito polêmico. Influenciar. É isso aí, mas manda aí sua opinião sobre esse assunto, gente. Vamos de emprego, a gente acabou de falar de cursos de qualificação, gente. O Cine da Serra tem mais de 270 vagas. Atendente de balcão, ajudante de obras, embalador, borracheiro e muito mais. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br. Cine de Vitória tem mais de 100 oportunidades por lá também, viu? Eletricista, auxiliar de limpeza, garçom, soldador e outras. Veja em trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Agora vejam essa. Um homem se passou por delegado para ter acesso a fotos íntimas de menores. O que aconteceu? Ele foi preso. Vamos falar com a Vanusa Santana, que está com o verdadeiro delegado, né, Vanusa? Exatamente, George. Ele usava aí o perfil, né, da rede social de um delegado, do delegado Breno Andrade, que é o titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. E aí ele vinha utilizando justamente o perfil para poder tirar proveito de várias adolescentes. Ele entrava em contato por meio, né, de rede social, por meio de mensagens, e aí ele conseguia fotos pornográficas e aí depois ele começava a fazer ameaças, pedindo mais. E se elas não atendessem, ele acabava aí divulgando essas fotos nas redes sociais, por meio da internet, é claro. Ao meu lado está o delegado titular, que foi vítima nesse caso. Delegado, boa tarde para o senhor. Esse rapaz que foi preso, ele já é reincidente, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos em casa. Sim, já é reincidente. Já foi investigado e preso pela Delegacia de Crimes Cibernéticos em janeiro de 2021
pelo mesmo tipo de crime. Naquela época, ele não usou uma foto minha, né, no perfil, nas conversas. Mas a gente descobriu lá em janeiro de 2021 várias fotos de adolescentes em poses íntimas. Então, ele ficou preso 7 meses, ele foi preso em flagrante naquela oportunidade, ele ficou preso 7 meses, saiu no final de 2021 e continuou praticando o crime. E, para nossa surpresa, a gente acaba achando que já viu de tudo aqui na unidade policial. Ele se passou por mim nas conversas, uma vítima de Curitiba, uma adolescente de 17 anos, me descobriu na internet, me descobriu no meu perfil verdadeiro e falou que tinha alguém se passando por mim. Num primeiro momento eu até demorei a acreditar, eu confesso, mas analisando mais detalhadamente, realmente ele usou as minhas redes sociais, as minhas fotos que estavam nas minhas redes sociais, e começou a pedir foto íntima dessa menina. Ela enviou algumas e posteriormente ele começava a ameaçar essa adolescente, falando que se ela não enviasse mais, ele ia divulgar. E divulgava, cumpria o prometido. Então a gente iniciou a investigação no final de maio, agora desse ano de 2022, e cumprimos nessa semana um mandado de prisão preventiva na residência desse investigado e cumprimos também o mandado de busca e apreensão domiciliar. E ele foi preso e levado ao presídio. Pois o senhor falava durante a entrevista coletiva que a família, na hora ali da abordagem, só para deixar claro, gente, a gente vai divulgar o nome dele aqui, o nome dele é Alcebiades Loureiro de Olindo Júnior, ele tem 21 anos, é reincidente. Se alguém estiver em casa vendo a foto desse rapaz aí, já foi vítima dele de repente, porque já que ele usa perfil falso, fake, né, delegado, pode ser que você não tenha visto a foto dele, mas você está passando por essa mesma situação. Pode entrar em contato, né, delegado? Pode entrar em contato e deve entrar em contato, deixando claro, né, que em função dele já ter sido processado por isso, o nome dele já consegue ser pesquisado aí no Poder Judiciário, a polícia não pode passar esse nome ainda. Mas o que importa é o seguinte também falar, que infelizmente, quando a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão na residência, a gente viu ali uma certa proteção exagerada em relação à família, sempre dificultando o trabalho da polícia. Inclusive falou para os policiais civis nessa semana que ele só foi prejudicado no ano passado, em janeiro do ano passado, porque ele colaborou com a polícia. E aí a gente se pergunta, será que por uma falta de uma orientação, de uma instrução mais adequada em casa, não é o motivo desse rapaz estar cometendo esse tipo de crime? Então aí fica o questionamento. A gente também orienta os pais, fiscalizem os seus filhos, né, no que eles fazem nas redes sociais, para que eles não sejam vítimas e nem mesmo autores de crime cibernético. Porque a gente está aí para provar que isso tem consequência. Delegado, ele chegou a falar o porquê, né? Já que ele tinha sido preso uma vez, o porquê que ele vinha fazendo isso e como é que ele escolhia as vítimas? Como ele se reservou o direito constitucional de permanecer calado, a gente não sabe o motivo. Eu confesso que eu estava até curioso para saber o motivo pelo qual ele estava usando minha foto. Não sei se foi algum tipo de vingança em relação à prisão ocorrida no ano passado, se é abuso mesmo, ou se ele tem algum transtorno psicológico, não sabemos. Ele se reservou esse direito constitucional, que assim é de direito dele. Mas o que importa é que está provado, inclusive é importante falar também. A gente, quando começou a investigação, recebeu um relatório de uma organização não governamental internacional, o NICMEC, que a gente fala, falando que a conta que ele estava usando ali, as minhas fotos, já estava, se eu posso assim dizer, marcada como uma conta no Instagram que estava sendo utilizada ali para obter conteúdo relacionado à exploração e abuso sexual infantil pela internet. Ou seja, era uma conta que já estava ali sendo monitorada pela rede social Instagram, corroborando, né, ou seja, somando o fato de ele estar se passando por mim. Ok. Ele foi autuado por quais crimes, delegado? Ele, no momento da prisão, ele não foi autuado em flagrante, porque não tinha nenhum flagrante naquele momento, mas ele está sendo investigado pelo compartilhamento e armazenamento de fotos de adolescentes menores de idade. Ele pode responder também pelo um crime de usurpação de função pública, considerando que ele pegou uma foto da autoridade policial caracterizado, né, com a camisa da polícia, se passando pela autoridade policial. E ele também pode ser autuado aí por falsidade ideológica. Isso é, ou seja, uma gama de crimes que ele pode responder. A gente vê aí, então, o perigo, mais uma vez, da internet para crianças, para adolescentes aí em casa, sem o devido monitoramento, não é mesmo, delegado, dos pais, né? Eu estou desde 2018 na unidade e desde 2018 eu venho falando com os pais em casa. E se isso fosse seguido à risca, a gente não teria essa quantidade de crime cibernético que a gente vê aqui na polícia. Fiscalizem, né? Os filhos, os menores de idade, estão sob a responsabilidade de vocês, inclusive. Se você não educar, se você não se responsabilizar pelo filho menor, você pode ser, inclusive, também aí investigado por abandono de incapaz.
Então, essa orientação é muito importante, a gente sempre fala isso, é sempre bom esse espaço para a gente falar isso. Você tem que monitorar as redes sociais do seu filho, não deixar ele trancado no quarto sem você fiscalizar o que ele está fazendo. Verifique aí o histórico de navegação do seu filho na internet, o que ele está acessando. Instale programas de controle parental e oriente. Não seja um pai que fica mais conectado do que o próprio filho e deixa o filho jogado, interagindo com outras pessoas. Ele pode interagir com criminosos e também pode ir para o lado do crime, o que é pior ainda. Ok, delegado, muito obrigada pela participação aí. Escapou por pouco, né, delegado? Aí acabou sendo vítima também de um criminoso aí que infelizmente é reincidente, acha que não vai ser pego, mas foi pego mais uma vez. E a gente espera que agora sim ele seja aí realmente punido pelo crime que cometeu. Volto com vocês aí no estúdio. Corajoso, em cara de pau se passar pelo delegado. Duas vezes. Vanusa, obrigada pelas informações, alerta muito importante aí também do doutor Breno. Valeu. Pausa rápida no TN1 e já novas informações sobre o pastor assassinado com sinais de crueldade na região serrana. Homem é preso e confessa ter matado a esposa a golpes de tampa de panela de pressão. Meu Deus, gente. Agora a gente vai conhecer também a fusconeta com motor de barco. Você conhece essa invenção? Já a gente te apresenta a invenção do Renato. E queremos saber, em um jantar, quem paga a conta? A mulher, o homem ou o certo é dividir? Já a gente quer saber sua opinião. Manda sua mensagem. A gente já volta. 12h35, a gente volta a falar sobre o caso do pastor que foi torturado e assassinado em Marechal Floriano. O repórter Vanessa Calmon está lá na região e vai trazer para a gente agora atualizações do caso. Vanessa, é com você, minha amiga. Bruno, estou exatamente em frente à delegacia aqui de Marechal Floriano. Inclusive, agora há pouco chegou uma viatura que a gente viu que estava rodando aqui pela cidade, né, fazendo diligências em relação a esse caso. Inclusive, aquela viatura ali acabou de estacionar, né, um policial civil saiu de dentro da viatura e um outro policial agora está saindo novamente com essa viatura. A gente recebeu agora há pouco a informação da Polícia Civil, uma nota da Polícia Civil, dizendo que, de fato, a polícia está em diligências aqui pela cidade de Marechal Floriano para encontrar, né, o suspeito, para buscar mais informações sobre o que pode ter motivado esse crime. E em todo momento que a gente permaneceu aqui na cidade, a gente viu isso aí mesmo, tá? Essa viatura da Polícia Civil está rodando, está conversando com várias pessoas e a informação que a gente tem é que a polícia, de fato, a gente não sabe se já identificaram um suspeito, mas a gente sabe que a polícia está em diligências sobre esse caso, né? A perícia da Polícia Civil, que esteve mais cedo lá no local do crime, né, que foi fazer o trabalho dela lá no local do crime, foi que constatou que, de fato, o corpo do pastor teria sido transportado dentro do caixão no carro da funerária dele, né? E que logo depois teria sido jogado ali naquele local que a gente mostrou também, que é uma espécie de garagem ali. Tinha marcas de disparos de arma de fogo, inclusive um deles na cabeça, e tinha também os pés amarrados com lacre de plástico e o pescoço também estava com lacre de plástico, ou seja, né, um crime com sinais de crueldade. O pastor de 55 anos foi encontrado por uma pessoa que estava passando por ali por volta das 6 horas da manhã, mas muito provavelmente, de acordo mesmo com a Polícia Civil, esse crime teria acontecido ali um pouco depois das 3 horas da manhã. Vizinhos, inclusive, afirmam que a última visualização em um aplicativo de mensagens do pastor tinha sido às 3h06 da manhã. Não sabem se foi o pastor mesmo, né, que visualizou o aplicativo de mensagens ou se foi uma outra pessoa, mas essa seria a última visualização. E o crime teria acontecido nesse meio tempo, né? Mais uma coisa assim que leva, né, de fato, os vizinhos a acreditarem que ele tenha sido vítima de uma tocaia, é esse fato, inclusive, de que dentro do carro da funerária, né, ele saiu com o carro da funerária com um caixão dentro do carro da funerária, ou seja, muito provavelmente para atender um serviço, e ele não retornou. A gente falou na nossa primeira entrada ao vivo, né, que eu estive lá na funerária dele, do pastor, uma funerária que está aqui em Marechal Floriano há pouco mais de 2 anos, as luzes estavam acesas e a porta estava trancada. Então os vizinhos de fato acreditam que Carlos tenha sido acionado, tenha sido chamado para atender um serviço, né? Que ele saiu para atender esse serviço, ele estava inclusive uniformizado, mas que ele acabou sendo assassinado. Agora então, Jorge, Bruno, é a polícia mesmo que vai investigar esse crime, vai ouvir várias pessoas, está fazendo neste momento diligências e a gente pode ter novidade, né? A qualquer momento. Jorge, Bruna. Ô Vanessa, você está em Marechal Floriano, né? Trouxe entrevistas aí com os amigos do pastor. Alguém relatou se ele havia dito que estava sofrendo algum tipo de ameaça?
Não, Jorge, muito pelo contrário, né? Os vizinhos estão tão chocados que eles contaram o seguinte, que o pastor tinha uma boa relação com todo mundo. Até mesmo por ser pastor, né? Ele falou que na funerária dele, né, entrava e saía gente com muita frequência durante o dia, inclusive ia lá às vezes para tomar um café, falou que ele conversava bastante com as pessoas, que ele dava conselhos também e que ele não teria problemas com ninguém. Essa é a informação de um amigo muito próximo, né, ali vizinho mesmo de parede, que estava ali o dia inteiro com o pastor. Então ninguém tem conhecimento se ele tinha ou não, né, alguma briga, algum problema com alguém, ou se ele teria tido alguma atitude que teria, né, de fato deixado alguém assim incomodado, mas o que os vizinhos sabem é justamente que ele saiu para trabalhar ontem e que ele não voltou. Não tem ideia do que pode ter motivado, né, tamanha crueldade. Está todo mundo muito chocado. O pastor estava morando aqui, né, há pouco mais de 2 anos, já morou em Alto Marechal, já morou em Vitória também, na região de São Pedro, e agora, enfim, aconteceu isso. Ele tinha esposa, tinham 2 filhos, uma menina de cerca de 12 anos e um jovem também, né, um pouco mais velho, que mora na região de Domingos Martins, e agora está todo mundo assim, chocado, todo mundo, não só os moradores aqui de Marechal Floriano, é uma cidade muito pequena, né, George e Bruna, pouco mais de 17 mil habitantes, mais ou menos, então está todo mundo assim, muito chocado. Isso não costuma acontecer por aqui. Eles querem entender o que pode ter levado alguém a cometer esse crime com tamanha crueldade, qual teria sido a motivação e quem cometeu esse crime, né? Porque a justiça precisa ser feita, né, George, Bruna? Sem dúvidas, realmente muito mistério aí na morte desse homem, desse pastor. A polícia vai continuar investigando e a gente, claro, acompanhando para tentar entender o que motivou, né? O que aconteceu para esse homem ser assassinado com essa crueldade assim, né? E pedir, né? Você aí de casa, sabe de alguma coisa, quem tiver alguma informação, liga aí para o Disque Denúncia 181, que assim a gente ajuda também a polícia a identificar o assassino ou os assassinos do pastor. Vanessa, obrigado aí pelas suas informações. Olha, 9 trabalhadores foram resgatados em fazendas do estado. Eles viviam em situação análoga à escravidão. Os flagrantes aconteceram durante a Operação Resgate 2 nos municípios de Vila Valério, Jaguaré e Linhares. Os trabalhadores dormiam no chão em um alojamento sem limpeza adequada. Além disso, eles não tinham água potável. Entre os resgatados, um caso chamou bastante atenção. Uma mulher sequer tinha documentos pessoais. Após levantamentos, ficou determinado que cada trabalhador resgatado receberá 3 parcelas do seguro-desemprego, além de verbas salariais e rescisórias. Além do Espírito Santo, essa mesma operação aconteceu em outros 22 estados brasileiros. Ao todo, 337 trabalhadores foram resgatados. A polícia prendeu um homem que espancou e matou a companheira em Nova Venécia. Eliel Pereira da Silva, de 30 anos, confessou e detalhou o crime que aconteceu no último domingo. A companheira dele, Eliana Teodoro de Souza, foi encontrada morta dentro de casa. Ela estava com sinais de espancamento e com marcas de facadas pelo corpo. O delegado responsável pelo caso falou sobre essa prisão. Vamos ouvir. O suspeito até hoje estava aqui no município, foi encontrado num ponto de ônibus e foi trazido à delegacia. Confessou o crime e, na verdade, o que nós descobrimos é o seguinte: ele tinha sido condenado já no município de Linhares pelo crime de latrocínio consumado, recebeu uma pena de 21 anos de prisão e depois ele cumpriu 9 anos. Em uma dessas conhecidas como saidinhas, ele decidiu não voltar, isso tem aproximadamente 5 meses. Nesse período, ele ouviu dizer que Nova Venécia era um lugar que dava emprego, veio para cá, nesse período de fato conseguiu um emprego, conheceu essa mulher, passou a conviver com ela e no último domingo ele falou que, em razão dela ser usuária, eles tiveram uma briga e ele estava se queixando que não tinha dinheiro dentro de casa, pegou uma garrafa e golpeou ela, depois terminou de matá-la por meio de golpes de faca e ainda usou a tampa de uma panela de pressão. Isso, hein? Olha, 30 mil placas de sinalização foram apreendidas. São indicadores de saída e entrada de extintores de incêndio. Segundo a Delegacia do Consumidor, essas placas irregulares poderiam induzir a pessoa ao erro, principalmente em casos de incêndio.
Algumas não ficam luminosas no escuro, como determinam as normas de segurança. No galpão da revendedora em Vila Velha, havia indícios de adulteração do produto. O material era fornecido por uma empresa do Rio Grande do Sul que teve a certificação cassada. Os representantes da empresa e do ponto de revenda serão investigados. Sexta-feira, 29 de julho, veja os destaques do jornal A Tribuna. 6.925 mulheres vão à justiça pedir proteção. INSS libera perícia para 200 mil que estão na fila por benefício. Em esportes, Vasco goleia CRB e volta ao segundo lugar. Flu em vantagem na Copa do Brasil. 2.000 mortos receberam auxílio pago pelo governo federal no estado. Promoção Kit Churrasco de A Tribuna. Ganhadores fazem a festa. E veja ainda na edição de hoje, shows com estrelas da MPB e do rap. Professor faz apelo por doação de fígado. E afinal, quem tem que pagar a conta no restaurante? Quem aí sonha com a casa própria? Pois nesta semana o Capixaba Cap te ajuda a realizar este sonho. No próximo domingo tem um apartamento no valor de R$100 mil. R$10 mil em mobília, R$10 mil em eletrodomésticos e mais R$10 mil em supermercado, só no quarto prêmio. E ainda tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio. E tem também 10 prêmios no Giro da Sorte. Não dê bobeira, gente. Compre o seu Capixaba Cap e realize o sonho da casa própria. Aponte o celular para este QR Code e compre agora mesmo vários Capixaba Cap. E você também pode pagar seus títulos no app e no site, com o Pix e cartão de crédito. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar o seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. No próximo domingo, o Capixaba Cap realiza seu sonho da casa própria. Garanta já o seu. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Olha, agora há pouco a gente perguntou, vou chamar a Georgia aqui para conversa, o que o pessoal de casa, os amigos do TN achavam. Você vai pagar meu almoço hoje. Ih, não sei não, hein? Não sei não. O que o pessoal de casa acha? No encontro amoroso, quem é que deve pagar a conta, gente? O homem ou a mulher? O bacana é dividir. Então, as pessoas mandaram aqui... Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? É uma pergunta, uma pergunta, não estou afirmando nada. Olha só, a Heloísa mandou uma mensagem aqui pra gente. Eu acho que é o homem que tem que pagar. Pois é, boa tarde. Eu acho que deve ser dividido o valor do restaurante, como tudo em um casal Abete de Vila Velha. Nessa falta de dinheiro, o melhor é ficar em casa. Não sei quem mandou essa mensagem, mas eu concordo plenamente. A crise danada, né? Aí o amigo aqui falou, ou amiga, né? Na falta de dinheiro, o melhor é ficar em casa. Mas aí quem vai dividir a conta do supermercado? Aí já é um outro, aqui tá cara pra dedéu também. Pendura no cartão que vale mais, tá, gente? Tô brincando. Ticket alimentação, quem tem aí, ó. Boa tarde, sou Maria Lúcia de Boa Sorte, Cariacica. Paga a conta quem estiver preparado financeiramente. Boa. Ou divide o valor gasto. Ou quem tem mais dinheiro, ou divide se os dois estiverem na pendura. Sueli de Aracruz disse o seguinte: com certeza o homem quem tem que pagar, não ser pão duro. Não imagina, se sair já faz isso, imagina casado, querer que a mulher dê conta de tudo. Conheço muita gente assim, além de pagar a conta, ela coloca aqui, tem que fazer as coisas de casa. Essa é a opinião da Sueli de Aracruz. Eu sou Ione, eu acho que tem que rachar, né? Mas é bonito o homem pagar, disse a Ione da Serra. Aí, opinião da Ione, bacana. Olha, quem convidou ou sugeriu ir ao restaurante deve pagar a conta. Mas é aquele que fica esperando antes de chamar para pagar. Olha, tem muita gente que fala que vai ao toalete também na hora de pagar a conta e quando volta já tá pago. Isso, muita gente assim. É o golpe, né? Olha, meu nome é Cleide. No primeiro encontro, ele tem que pagar. Eita. Se eu apaixonar, eu pago sempre que eu puder. Test drive, faz um test drive, é isso aí. Eu sou Ângela Nunes, eu acho que tem que rachar a conta, porque sim, senão o homem acha que as mulheres são interesseiras. Moro aqui em Nova Palestina, Cariacica. Eu sou Josiane, acho que o chefe de casa é o homem, mas aqui tudo é dividido, inclusive as contas. Sou de Colatina, o homem tem que pagar, é mais romântico. Opinião da Fátima.
Mesmo direitos, mesmos deveres, disse aqui uma mensagem do amigo do TN. Tá bom, né, gente? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais, tá chegando um monte de mensagem aqui. Um monte de mensagem, tá bombando. Cada um tem uma opinião diferente, mas o legal é isso, a gente compartilhar, né? Então vai enviando aí pro nosso WhatsApp. Olha só, gente, o que a gente vai mostrar agora para vocês. Ele surgiu na Alemanha em 1932 e chegou ao Brasil em 1950. Virou aí uma paixão nacional. Eu tô falando do Fusca. O modelo tradicional é sucesso até hoje. Uma gracinha, né? Mas como diz o ditado, se o Fusca falasse, ia ficar sem palavras. A gente já tá vendo aí por que ele ia ficar sem palavras, né? O motivo da surpresa, gente, ele virou essa motinha aí. Isso mesmo, uma moto pequenininha, um brinquedo de 2 rodas. Tem até nome, é o Fusconeta. Um capixaba pegou a ideia e olha só o que ele fez. Difícil não olhar quando a Fusconeta passa por perto. Diferente, né? O cara pegou a parada do Fusca, né? O paralama do Fusca. O cara é criativo, né? Achei legal. A minimoto foi criada com paralama e faróis de Fusca. O veículo foi inventado por um americano e vários brasileiros aderiram à ideia. Aqui no Espírito Santo, Renato resolveu criar a dele e mostra detalhes da Fusconeta. Aqui são 2 paralamas cortados no meio e unido no outro, lanternado e pintado. E a estrutura de ferragem que eu mesmo fiz, entendeu? O motor eu já tinha, é um motor de barco, 4 tempos, estacionário. A gasolina aqui é um tamborzinho de 3 litros e 600. As rodinhas são de patinete, pode ser de patinete, entendeu? Ou maiorzinho um pouquinho até de carrinho de mão. O cilindro é de bicicleta, paralama de bicicleta, entendeu? O farol e a lanterna traseira. A Fusconeta é considerada um brinquedo que pode ser usado em qualquer idade. Com motor de moto, a minimoto pode chegar a 40 km por hora. Arthur deu uma voltinha e aprovou a ideia. Bom, achei bem legal. Qual foi a sensação? Muita emoção, uma motinha dessa. Renato é serralheiro e atualmente trabalha nas montagens de casas feitas com isopor. E no bairro Ataíde, em Vila Velha, ele é conhecido como Professor Pardal, personagem famoso pelas suas criações. No vídeo, Renato aparece com uma bicicleta com pneu de carro, invenção dele. Para a vizinha Alice, o talento de Renato pode incentivar os jovens a colocarem uma ideia em prática. Ele tem uma criatividade enorme. A gente precisa de pessoas assim, né? Com criatividade, principalmente para incentivar os nossos jovens também, né? A gente que mora numa região a gente fala de periferia, precisa muito de pessoas criativas assim para estar incentivando os nossos jovens. Renato demorou 3 meses para construir a minimoto e já pensa em construir outra, dessa vez rosinha, para a filha dele. Apesar de não ser a profissão de Renato, se você tem interesse, já pode fazer a encomenda. Isso aqui é um brinquedo, não é aconselhável para trânsito, nem ciclovia também. O valor está numa faixa, vou ser sincero, está numa faixa de uns 5 mil reais. Está, pronta e pintada, entendeu? Aí o cliente só anda. Gente, que bacana, hein? Muito linda a criatividade. E fez adaptação, né? Isso. Porque surgiu aí de um americano, fez adaptação com motor de barco. E várias coisas, ó, guidão de bicicleta. Muito legal isso daí. Criatividade, né? Muito bacana. Olha, o telefone, gente, do Renato, para quem tiver interessado nessa motoneta, não é? Que Fusconeta. Tem a Fusconeta, que é uma nova aí. O telefone dele é o 99871-9653, 99871-9653,
Pode pedir auxílio para ele, está ensinando, está vendendo, está fazendo tudo. E tem várias cores, né? A Fusconeta é legal também, dá para você escolher a que mais te agradar. Muito aí, bacana. A curiosidade lá do pessoal. Isso aí. Gente, pausa rápida e na volta, os gols da rodada. Teve goleada do Vasco, hein? Teve sim, ó, e ainda a chegada de uma frente fria no Espírito Santo deve derrubar as temperaturas no fim de semana. Fique com a gente já volta. Estamos de volta, 12h59, gols da rodada, teve goleada do Vasco, hein? Teve goleada do Vasco e vitória do Fluminense também. O Fluminense está embalado, hein? Roda aí. Vasco e CRB. Aos 4, Nenê cobre escanteio da esquerda. Andrei Santos antecipa o marcador e aparece completamente livre na pequena área para tocar firme e testa para o fundo do gol. Explode a torcida. Aos 30, Raniel faz o segundo para o Vasco. Na segunda etapa, Andrei Santos amplia. E aos 46, Ignaldo fecha a goleada. Final Vasco 4, CRB 0. Fortaleza e Fluminense. O único gol da partida foi marcado pelo meia Nonato, aos 35 do primeiro tempo. Final Fluminense 1, Fortaleza 0. São Paulo e América Mineiro. O América saiu atrás na briga pela vaga da semifinal da Copa do Brasil. No Morumbi, o Coelho foi derrotado pelo São Paulo por 1-0, com gol de Luciano, ainda no primeiro tempo, em jogo de ida das quartas de final da competição. A equipe mineira teve chance de sair com um empate, mas Iago desperdiçou a penalidade. São Paulo 1, América Mineiro 0. Olha, o tempo amanheceu estranho, né? O vento soprando aí mais forte. E a pergunta que o capixaba sempre se faz quando chega o fim de semana: vai dar sol ou vai chover? Bom, para hoje, o dia será de poucas nuvens em todo o estado e a previsão para essa sexta é de aumento de temperatura em todo o Espírito Santo, mas nada de tempo abafado, tá? No litoral, rajadas de vento podem acontecer. Na Grande Vitória, mínima de 16 graus e máxima de 34. E amanhã a previsão é que uma nova frente fria chegue no estado e pode trazer aí, gente, chuva e aquele friozinho gostoso para a Grande Vitória. Nem todo mundo gosta, né? Ainda mais no fim de semana. E aí, gente, os ventos podem atingir 75 quilômetros por hora. O domingo não deve ser diferente em relação ao friozinho, mas já no final do dia deve haver uma diminuição de nuvens e sem previsão de chuva, tá? Os termômetros marcam entre 18 e 27 graus. E agora, Carol Laranja tem um recado pra gente. Sexta-feira, bom demais, hein? Melhor ainda se for com as promoções imperdíveis aqui da Casa do Serralheiro. Quer comprar bom e barato? Vem comigo, olha. Coluna pronta por apenas R$ 79,90 a peça. Telha termoacústica, R$ 70,90 um metro quadrado. Chapa inox por apenas R$ 299 a peça e tem muito mais. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Você vai ficar aí parado? Não, né? Além da entrega mais rápida do estado, vocês já sabem, né? O atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Então, não perca tempo, viu? A Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e também em Vila Velha. Pode ligar que a gente quer atender você, hein? 3226-8045. Anota aí, hein? 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Valeu, Carol, obrigado. A gente perguntou no início do TN, não é? Quem deveria pagar a conta? Por causa da polêmica que aconteceu aí com um ator famoso na internet. Isso. Né? Aí vários amigos do TN estão participando. Vamos ler as últimas mensagens. Ó, bom, quando eu tenho dinheiro, eu ajudo sim a pagar a conta. Às vezes, eu pago tudo. Casamento é parceria e um ajuda o outro. Marcela, de Guriri, dividir é super normal, até porque são dias difíceis, não pesa pra ninguém. Meu nome é Antonella, Tereza Antonella, e quando eu e meu marido namorávamos, dividimos a conta e não achava uma coisa tão ruim assim. Tinha algumas vezes que ele pagava sozinho, mas eu acho que não tem nada demais dividir a conta.
Tá aí a opinião da Antonella. Homem que não paga a conta é homem que provavelmente não dá conta. É questão de cuidado, cavalheirismo, elegância, mimo e encanto mesmo. A pessoa não deixou identificação, mas essa daqui é a opinião dela, provavelmente é uma mulher, né? Não sei. Depende do valor da conta e da condição financeira do casal. Uma conta alta pode ser dividida, mas acho que uma conta de valor mais acessível pode ser muito bem ser paga pelo homem, né? Eu ainda acredito no cavalheirismo. Olha, a opinião aqui do Walter de Guarapari. Boa tarde, eu acho elegante os homens pagarem a conta sim. Leila da Serra, do bairro Eldorado, concordo quando ambos trabalham e pagam a conta. Depende do valor da conta e da condição financeira do casal. Uma conta alta pode ser dividida, mas acho que uma conta de valor mais acessível pode muito bem ser paga pelo homem. Ainda acredito no cavalheirismo. Você já tinha lido essa? Já. Ai, desculpa, li repetido. O Walter de Guarapari, para finalizar, disse... o Walter disse... Essa aí eu já li também. Você já leu? Lê a última, lê a última, tem a última Rosana aí. de Guarapari? Isso, inédita. Rosana de Guarapari, depende da situação de cada um. Não vejo problema nenhum em dividir a conta. Tá, e é tanta mensagem que a gente se perde aqui, gente, eu acho mas que ficou meio empatado aí, Ficou meio empatado. Agora, minha opinião, para quem quer saber, né, tem que falar a opinião de vocês, o combinado não sai caro. O que está no contrato? O que vocês combinaram antes? Cumpra o que está combinado para ninguém ficar desapontado, não ter problema nenhum. Ponto final. Eu acho que quem tem mais dinheiro paga e se a situação está ali, né, divide a conta, não tem problema. Tudo meio termo, né, gente? Não pode ser a ferro e fogo, não. Mas está aí a opinião dos amigos do TN. Agora, antes de encerrar, o TN1 dá aquela dica especial, gente. O 244 Clube em Vitória traz hoje a apresentação de André Furlan com o show do lírico ao pop. É aquele sextou para curtir um repertório aí com diferentes estilos musicais, né? E além do André Furlan, tocam ainda Igor Camargo no piano, Ramon Medeiros no violão e na guitarra Gabriel Demarque, na bateria também. O trio se apresenta do lírico ao jazz. É música de qualidade na capital, né? Gostou da dica? Informações sobre o 244 Clube e reservas você consegue por esse número que está aparecendo aí na tela, tá? 99505-0244. 99505-0244. Sextou pra gente, né, Bruna? Vamos aproveitar, né? Bora aproveitar a vida, gente. Dica boa. Excelente fim de semana pra vocês. E até amanhã, não, Opa, vai gente. trabalhar. Sim, vou nada, tô de folga amanhã até segunda. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau.